Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 6 de julho. Hoje é sábado, estamos na 13ª semana do tempo comum. Peçamos ao Senhor a graça de abrir e dispor o coração à presença, ao amor de Deus, que nos visita constantemente por sua palavra encarnada, ou seja, o Verbo divino, Jesus Cristo Senhor nosso, que nos visita pelo Santo Evangelho. O Senhor vem, está à porta e bate. Se formos capazes de abrir, Ele entrará e ceará conosco. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 9, versículos de 14 a 17. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Senhor então nos convida a esta profunda reflexão. Uma reflexão que fala da necessidade de uma nova estrutura e de um novo povo de Deus, poderíamos assim dizer. Ele se assemelha ou dá como exemplo odres novos para vinho novo, para conservar. Por quê? O odre, amados irmãos e irmãs, é então um cantil feito de couro que reserva o vinho. Se o vinho é novo, o vinho ele ainda continua o seu processo de maturação. Ele está ainda, de certa forma, liberando gases, enfim. E se o odre não é resistente o bastante, ele se rompe. Então, aquilo que o Senhor vem nos trazer não é, amados irmãos e irmãs, contrário à lei de Israel, mas Ele vem nos trazer uma nova visão de como viver a lei de Israel. Peçamos, portanto, ao Senhor esta graça, a graça de sermos odres novos para acolher o vinho novo do Espírito Santo que é derramado sobre nós. O Evangelho inicia dizendo que os discípulos de João se aproximam de Jesus e perguntam: por que razão os fariseus e eles, discípulos de João, jejuam, mas os discípulos de Jesus não o fazem? E o Senhor então traz a imagem dos amigos do noivo. Ninguém vai para um casamento para viver então a abstinência da festa. Pelo contrário, vai para a festa de casamento para se alegrar
e festejar. Então Jesus diz: enquanto o noivo está com eles, eles não precisam jejuar, mas haverá um tempo em que o noivo será tirado. Aí eles farão jejum. Nós somos estes amigos, do qual o noivo nos foi tirado. Em que sentido, amados irmãos e irmãs? O Senhor não está caminhando como outrora caminhou, visivelmente, com os seus apóstolos. Ele está conosco, nós sabemos e confiamos plenamente nisso, mas nós não o enxergamos como eles enxergaram. Nós não vivemos a mesma experiência de ter a oportunidade de contemplar face a face o Verbo de Deus encarnado. Hoje, nós bem sabemos que ele vem ao nosso encontro, mas de uma maneira totalmente diferente. Ele nos permite senti-lo, mas nós não o vemos para que possamos buscá-lo constantemente. O jejum se dá, sobretudo, para o domínio do próprio corpo, da busca na luta contra o pecado. A igreja nos orienta, amados irmãos e irmãs, a viver o jejum num tempo específico, que é o tempo quaresmal, mas não nos proíbe de viver em outros momentos da vida. Hoje se fala tanto em jejum para finalidades estéticas, muitas vezes, para se emagrecer, jejum intermitente, enfim, mas quando se fala da realidade do jejum que a igreja nos pede, parece que se coloca de certa forma um estigma. Eu me privar. Então parece que há uma situação de preconceito, de dificuldade, de se sentir ferido por isso, por essa realidade. Contudo, a igreja como mãe nos orienta, amados irmãos e irmãs, a viver diferentes maneiras de se praticar o jejum. O mais comum que a igreja nos convida a viver nessa realidade seria o jejum da igreja. E não precisamos, amados irmãos e irmãs, ter uma data em específico. Sempre que quisermos dominar, então, as nossas paixões, quisermos dominar os nossos impulsos, é preciso também nos dominarmos. E como a igreja orienta o jejum da igreja, que se faça então um caminho, o café da manhã, depois uma refeição completa, ou almoço ou a janta. E evitar os momentos de ficar beliscando durante o dia. Mas é importante lembrar que o jejum é um caminho de união com o Senhor, é um caminho orante, é a oração que nos sustenta a viver então este momento, a viver esta graça. Então o Senhor fala da necessidade do jejum, já que nós não estamos convivendo com Ele face a face. Quando os apóstolos precisavam de um socorro imediato, se lançavam nos braços do Senhor, e diante do afago, do abraço de Jesus, nenhum tipo de dificuldade mais se instaurava. Hoje talvez nós, por não contemplarmos o Senhor face a face, temos dificuldades e somos lentos para crer. E ele fala então da necessidade do novo, deste vinho novo, o vinho da alegria, o vinho da boa notícia, da presença de Jesus que se dá em nossa vida. Que Ele nos ajude, nos conceda esta graça, que possamos guardar em nossa vida a doce e suave lei do Senhor Deus. O Senhor anuncia e anunciará sempre a paz para o seu povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.